A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero agradecer primeiramente a Deus e também ao Departamento FADES, que nos estendeu este convite para participar do devocional do mês de agosto, que tem por título Homens que Influenciaram as Suas Gerações. Quero ser o mais objetivo possível nas minhas palavras e pedir ao Espírito Santo para que Ele me use, assim como já usou os demais irmãos que me antecederam. Sendo assim, nesta oportunidade eu vou estar abordando a história do profeta Oséias. Uma história tão interessante, tão rica, que na verdade, por que não dizer que a sua mensagem ela impacta até hoje, inclusive a nossa geração, porque ela é uma mensagem tão atual e relevante, e ela traz um crescimento espiritual para mim e para você nesta manhã. Diante disto, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Oséias, no seu capítulo de número 6 e no versículo de número 1. Está escrito assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Meus irmãos, a história do profeta Oséias, ela é uma história muito rica. Por quê? O ministério do profeta Oséias, ele durou cerca de 60 anos, entre 776 a 716 a.C. O nome Oséias, ele significa salvação. E a sua mensagem, ela fora transformada em um contexto de vida para Deus exemplificar o que estava acontecendo com Israel naqueles dias em que Oséias vivia. Sendo assim, é interessante entendermos que quando Oséias nasceu, já fazia cerca de 200 anos que as 12 tribos de Israel haviam se dividido em 2 reinos. Bom, o reino do sul, ele era composto por Benjamim e por Judá. E este reino em si tinha como capital a Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que com muitas falhas e esforços, o reino do sul, ele permaneceu firme na fé e na adoração ao Senhor, diferente do reino do norte. O reino do norte era composto por 10 tribos, conhecido também como reino de Efraim ou reino de Israel. Este reino tinha por capital a Samaria. E em Betel eles fizeram algo muito desagradável. Eles construíram um bezerro de ouro e aclamaram este bezerro de ouro como divindade nacional. Então aqui nós vamos observar um declínio do reino do norte para as coisas que não agradavam a Deus. E foi neste reino que profetizou o profeta Oséias, ou seja, foi aonde ele morou, aonde ele habitou, aonde ele se desenvolveu ministerialmente. Bom, vamos lá. O profeta Oséias, ele pregou a necessidade de se conhecer ao Senhor. Porém, os israelitas invocavam a Deus apenas de lábios, mas viviam uma vida de devassidão, e que ia desde o sacerdote aos reis e até mesmo os príncipes. Ou seja, não havia solução humana para Israel, pois eles adoravam um bezerro de ouro em Betel e praticavam orgias como sacrifícios a Baal nos montes. E assim você vai ver o quanto eles estavam longe da presença de Deus. Quando o profeta Oséias começou o seu ministério, o rei do reino do norte era Jeroboão II. E o país ele atravessava um grande período de prosperidade material. Contudo, a vida espiritual ela estava fadada à falência. Por isso, a mensagem do profeta Oséias ela é uma mensagem de combate à corrupção sacerdotal, de combate à injustiça, de combate à corrupção, de combate à opressão, à imoralidade, também de combate a furtos e homicídios que estavam proliferando no meio do povo.
isto não é muito diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Vivemos dias difíceis, dias em que a maldade, a idolatria, a imoralidade, a corrupção, ela tem batido nas portas. E infelizmente muitos têm permitido a sua entrada. Mas Deus levantou um homem chamado Oséias. E assim eu creio também que Deus quer levantar homens e mulheres diante deste devocional, que não vão se acovardar, mas que vão se posicionar através da palavra de Deus, pregando a verdade e denunciando o pecado para a libertação do pecador. Eu e você, nós não fomos chamados apenas para ficarmos atrás de 4 paredes. Não, nós fomos chamados para fazer a diferença. Para fazer a diferença no nosso trabalho, para fazer a diferença na escola, para fazer a diferença na nossa casa. Porque ainda que vivemos em dias difíceis, Deus nos chamou, assim como chamou o profeta Oséias, para denunciar o pecado e pregar a verdade salvadora em Cristo Jesus. O que nós podemos aprender com o livro de Oséias? Nós podemos aprender que o amor de Deus, ele é imenso, visto que ele buscou o seu povo no qual o ignorava. Mas também nós podemos aprender quão amargo é se nós nos afastarmos de Deus. Porque, uma vez afastado, só conseguiram voltar para Deus depois de duras provas. Hoje, Deus está te chamando, você, Oséias, da sua casa, Oséias do seu trabalho, Oséias de tantas horas. Se levante como Oséias. Não aceite o pecado, mas combata o pecado com a ferramenta chamada salvação. Fale do amor de Jesus Cristo, porque Jesus tem poder de libertar o homem do pecado. São estas minhas palavras. Que o Espírito Santo possa falar com toda a igreja. Seja como Oséias, pois Deus quer levantar homens que não olhem para a dificuldade, mas antes se posicionam diante da verdade, vivendo a verdade, tendo compromisso com a verdade. Amém? Deus abençoe a todos.